E hoje nós vamos falar sobre algo maravilhoso, que são os 10 mandamentos. Que na realidade, quando você vai olhar todos os mandamentos dados para os hebreus, a gente tem mais de 600 mandamentos. São mais de 600 ordenâncias, festas que têm que ser cumpridas, muita determinação que é dado para o povo hebreu. Mas hoje nós vamos nos ater no foco principal, que são os 10 mandamentos, ou as 10 regras mais fortes que foi colocada por Deus, pelo dedo de Deus é que veio. O próprio Deus nos trouxe essa regra, essa lei. Uma lei, como nós estamos já estudando aqui durante as semanas, nós estamos vendo que a lei, ela não tinha o objetivo de salvar, ela não tinha o objetivo de redimir, de perdoar o pecado, mas de apontar que é impossível um homem poder seguir a Deus. É impossível uma pessoa cumprir todos os mandamentos. É impossível ser santo como Deus quer, se não for através de Jesus Cristo, seu Filho. A lei veio mostrar isso. A lei veio colocar a impossibilidade do ser humano chegar lá. E aí muitas vezes as pessoas, erroneamente, citam os 10 mandamentos como algo que já foi, algo que é do passado, algo que é da lei e a lei já passou. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, que atrás destas 10 regras de ouro, atrás desses 10 mandamentos, existem os grandes motivos, existem as intenções, existe o porquê destes mandamentos. E é aí que a gente pode crescer com isso. E a gente vai passar por cada um deles, entrando em cada um, estendendo cada um, orientando sobre cada um, e aquilo que cada um deles tem a falar com a gente, tem a falar com as nossas vidas. E que Deus possa orientá-lo, possa dirigi-lo durante esta jornada que nós teremos aqui, nesses quase 40, 50 minutos que nós vamos estar aqui juntos nesta hora. Que Deus o abençoe, que Deus o ilumine e que o Senhor possa falar com o teu coração. Nós vamos começar aqui, todo mundo sabe que é o capítulo 20, é no capítulo 20 de Êxodo que tem os 10 mandamentos. Mas esses 10 mandamentos são repetidos no capítulo 5 de Deuteronômio, só que com um aprofundamento. Até eu oriento você que vai falar um dia sobre os 10 mandamentos, ao invés de falar de Êxodo 20, vai falar lá de Deuteronômio capítulo 5. Ele é mais abrangente, ele tem mais, eu posso dizer que ele tem um conteúdo maior, ele tem um aprofundamento maior. Então, vamos lá para o capítulo 5, a partir do versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. É já o primeiro mandamento, a primeira ordenança forte, onde Deus começa a dizer assim: eu não quero nenhum outro Deus na minha frente. Não tem nenhum outro Deus. E aí você pode perguntar, mas Mauro, isso aí não é Antigo Testamento? Vamos para o Novo? Vamos tentar ver um pouquinho no Novo? Aí vamos ver Jesus falando o quê? O que Jesus está falando? Não terás outro Deus além de mim, além do Senhor. Você vai lá em Apocalipse e vê João se prostrando diante de um anjo, e o anjo diz, não se prostre diante de mim, só se pode prostrar diante de Deus. Então o primeiro mandamento, ou a primeira ordenança de uma vida de sucesso, você quer ter uma vida de sucesso com o Senhor, quer ter uma vida realmente abençoada por Deus, é colocá-lo como o único Deus. Agora, existem outros deuses? Sim, existem outros deuses. Existe o Deus do dinheiro, existe o Deus das pessoas, existem vários tipos de deuses que se colocam muitas vezes à frente de Deus. E o primeiro ponto que Deus está colocando com a gente é esse daqui, eu não quero ninguém entre eu e você. Deus não quer ninguém e nada entre você e Ele. E isso tem que ser bem entendido, e é isso que Ele passa para a gente com tanto carinho. É Ele dizer, eu sou Deus e não tem outro. E eu tenho certeza que o primeiro ponto que você deve, toca isso na tua cabeça e coloca, não há outro Deus além do Senhor. Ele é acima de todas as coisas. E por que Deus estava já dando isso aqui para eles, naquela época, no meio do deserto?
Sabe por quê? Porque as nações vizinhas estavam lotadas de deuses. Aí você me pergunta, bom, podia me perguntar, né? Mas Mauro, da onde surgiram esses deuses? Da onde é que vieram estes deuses que todo mundo estava adorando naquela época? Se você for voltar a um tempo antes, você vai perceber que os anjos, eles podiam vir para a terra, eles tinham uma permissão de vir à terra, eles podiam vir e sair, e numa destas vindas, idas e vindas, eles se reuniram e tiveram filhos, geraram filhos com mulheres aqui na terra. E nasceram que eles chamam de nefilins, aqueles grandes gigantes, gigantes que eram poderosíssimos, eles tinham um poder sobrenatural. Dali deriva toda a mitologia grega, mitologia romana, os casamentos entre os celestiais e os terrenos, as uniões que se tinham, os deuses, porque eles queriam adoração. E aí os próprios anjos e os próprios demônios, espíritos aprisionados, eles tomavam as pessoas e eles queriam a adoração. E eles faziam algumas coisas acontecer. E eles queriam a adoração, porque senão eles exterminavam com algumas pessoas que não aceitassem eles. E essa luta espiritual aqui na Terra começou a chegar em níveis assim insuportáveis. Níveis insuportáveis. Teve uma vez lá que Deus pegou e falou assim, não, eu vou acabar com tudo isso aqui, dilúvio neles, porque não dá mais para suportar o que esses caras estão fazendo aqui. Então eles ganharam uma adoração que queria concorrer e competir com o próprio Deus. E é interessante que quando Deus se apresentou para Moisés, Moisés estava tão sabido na questão de que tinham tantos deuses, que ele perguntou, qual que é você, qual que é o teu nome? Quem é você? Ele falou, eu sou o que eu sou. Eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso, acabou. Não tem ninguém além de mim. Além do nosso Deus não tem ninguém além dele, acima dele, com mais poder do que ele. Então o primeiro mandamento é você ter no seu coração, com toda certeza e convicção, que não há ninguém acima de Deus que possa estar entre você e Deus, a não ser Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. E esse é o primeiro mandamento. Existe um segundo mandamento, que lá por volta de 1200 depois de Cristo, 1200 depois de Cristo, houve uma briga entre uma corrente que queria que existissem santinhos, que queria que tivesse pinturas, queria que tivesse relíquias de apóstolos, de coisas assim, de que podia curar. E começou rachou, o cristianismo naquela época rachou entre aqueles que criam que as figuras dos apóstolos, a própria imagem de Cristo, teve um deles que falou, olha, a imagem de Cristo opera o mesmo milagre que o próprio Cristo. Então eles começaram, e aí houve uma quebra muito grande, porque o segundo mandamento diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo da terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou zeloso, visito a maldade dos pais sobre os filhos, até terceira e quarta geração, aqueles que me aborrecem, mas dou misericórdia a milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, este segundo mandamento aqui, não farás para ti imagem de escultura, depois de 1200, alguns tiraram da Bíblia esse segundo mandamento. Vocês vão ver em algumas Bíblias que tem a geração que foi separada, né? Aquelas que eram no próprio catolicismo mesmo. Existiam as católicas que colocavam esse segundo mandamento e outras Bíblias católicas também que não colocavam o segundo mandamento. Então vocês vão ver hoje, você tem algumas Bíblias que contêm esse segundo mandamento e tem algumas que tiravam esse segundo mandamento. Por quê? Porque eles acreditavam que podia fazer imagem. O que Deus está dizendo aqui para o povo, o que Ele está dizendo antes
que não se deve curvar para as imagens, a primeira coisa que ele está dizendo é: não vai fazer para ti imagem de escultura, e nem te encurvarás a elas. Então, a hora que tem uma imagem de escultura, seja ela do que for, olha, seja ela de algo que tem uma semelhança do que há em cima no céu, embaixo na terra ou abaixo das águas, se você fizer isso, fizer alguma imagem, você está indo diretamente contra uma lei escrita por Deus. E se encurvar perante ela e se servir a ela, você vai estar fazendo algo extremamente... É a segunda ordenança de Deus, não fazer uma imagem. Nenhuma imagem. Eu não quero aqui discutir, eu não quero discutir religião, eu não quero discutir aqui crente católico, eu estou dizendo a história. Na história, lá atrás, em Moisés, na história, Deus escreveu com o próprio dedo: não faça imagens. Com o próprio dedo ele escreveu. Em 1200, algumas pessoas tiraram esse daqui. Ah, mas se tirou o segundo mandamento, então ficaram com 9. Por que tem 10? Porque eles pegaram o último mandamento, que era não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem nada do teu próximo. Ele separou não cobiçar a mulher e depois não cobiçar as outras coisas. Separou o último versículo em 2 para continuarem com 10. Mas isso aí é história, você pode pegar na história bíblica e você vai descobrir isso. Mas o que eu estou dizendo aqui, que o primeiro mandamento é: não tenha outro Deus além de Deus, e segundo, não faça imagem, e muito menos se prostre diante dela. Segundo mandamento escrito por Deus. E por que Deus coloca isso aqui? Porque uma coisa era muito comum lá na Grécia. Existiam esses deuses, né, que vieram durante vários anos, vários séculos, e até milênios. Adoravam-se deuses como adoravam vários deuses. Lá na Grécia existia templo para tudo quanto era lado. E tinha um lugar onde você tinha vários templos para vários deuses, mas tinha um ali que estava assim: ao Deus desconhecido. E Paulo, quando estava lá, olhou e falou: a esse Deus desconhecido é a esse que vocês devem adorar. Porque eles achavam assim: pode ter um Deus que não está por aqui, e é esse Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então não tenha outros deuses, guardai-vos, está lá em 1 João 5, guardai-vos dos ídolos, não adorem a ídolos, não adorem imagem, não reverencie imagem. Ah, mas é só um carinho que a gente tem. Cuidado, cuidado, cuidado. Leia a Bíblia e peça a direção do Espírito Santo de Deus. Porque Deus é zeloso para quem cumpre os seus mandamentos e Ele é duro para aquele que não cumpre. Então, tenha isso. Eu não estou falando de religião aqui, eu não estou falando de catolicismo, de evangélico, de presbiteriano, de nada. Eu estou dizendo o seguinte: o segundo mandamento escrito por Deus é: não faça imagens. Ponto. A partir dali, cada um vai tirar suas próprias conclusões. Tá? Vamos para o próximo que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Não tomar o nome de Deus em vão, enquanto nos ensina a colocar Deus acima de todas as coisas, o segundo ensina a gente não criar algo que seja entre nós e Deus, porque só temos a Jesus Cristo. Ele também agora diz o seguinte, o terceiro ponto, né, mais forte aqui que ele diz é: me respeite, respeite o meu nome, respeite o nome de Deus, tenha Deus no mais alto conceito de valor. Vocês estão vendo como Deus ele está nesses primeiros mandamentos querendo a máxima atenção a Ele? Será que Deus não está querendo passar uma mensagem para a gente? Dizendo: dependam de mim, dependam só de mim, olhem mais para mim, eu sou o pai de vocês, eu sou o criador de vocês, eu sou o dono de tudo o que existe nos céus e na terra e fora deles, eu sou o que sou. Será que Ele não está querendo chamar a atenção da gente para isso? Nos tirar do olhar para este mundo e olhar para Ele? Pois é isso que Deus está colocando. E era tão sério que eu tomei aqui a liberdade de ler
os versículos para vocês, que está lá em Levíticos, sobre a seriedade de profanar, de blasfemar e de não respeitar o nome de Deus. Olha como isso é sério. O não respeito ao nome de Deus. Olha como isso era sério naquela época. Olha isso. Isso está lá em Levíticos capítulo 24, a partir do verso 10. Apareceu um filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio. Olha já aí. Um egípcio com uma mulher israelita. No meio dos filhos de Israel. E o filho da israelita e um homem israelita porfiaram, brigaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Pelo que o trouxeram a Moisés. O nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Olha bem explicadinho quem era. Era uma mulher que estava morando lá em Israel, junto com seu esposo que era egípcio. O filho deles lá, de um egípcio da israelita, estava lá na terra deles. O que Deus até colocou, né, para não ter essa mistura, mas eles estavam lá. E o levaram à prisão até que Deus desse um veredito do que era para fazer com ele. Ele desonrou o nome de Deus. Falou o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial. Todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás: qualquer um que amaldiçoar seu Deus levará sobre si o pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, serão mortos. Eu sei que você pode pensar assim, mas que dureza, né? Que coisa tão dura. Sabe, gente, uma coisa que eu aprendi lendo e estudando a palavra de Deus. É mais simples a gente falar de Deus por aquilo que a gente acha do que por aquilo que está escrito. Porque é mais fácil a gente falar: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus abre as portas, Deus abençoa, Deus cura, Deus sara, Deus liberta, Deus... né? E a gente não vê, às vezes, quando Deus fala: agora castiga, agora tem punição, agora tem morte, agora tem juízo, agora tem justiça. Então, quando a gente tiver, e você que está vindo aqui todos esses sábados, são 25 sábados, gente, que vocês estão vindo aqui, vai ser ao todo 25 sábados, para aperfeiçoar a palavra de Deus, para quem está querendo seguir a palavra de Deus, quem está querendo seguir como um ministério, como um conhecimento de Deus. Não dá para esconder e não dá para disfarçar o que Deus é, o que Deus faz, o que Deus determina. E aqui o terceiro, olha, ele está dando o primeiro ponto: não ter outro Deus. Segundo ponto: não tenham imagens para si e nem se curvem perante dela. E o terceiro: não brinca comigo, ele diz. Não brinca com o meu nome. Não blasfeme. Não tira uma comigo. Sabe, Deus está chegando num ponto muito forte agora. Agora, assim, não é brincadeira. Falar daquilo que Deus colocou para o homem, às vezes é mais fácil. É o que eu falo, é mais fácil, gente, é mais fácil tapar os ouvidos e ficar levando a vida do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que deve ser. É mais fácil. Mas se você vem buscar na palavra de Deus, as coisas são bem mais... a porta é mais estreita do que se imagina. E eu não estou aqui para a gente ficar brincando, para a gente ficar levando numa boa, não. Eu estou aqui para trazer a mensagem de Deus para você. Você que quer ouvir a palavra de Deus, você que quer crescer espiritualmente com Ele, realmente a porta é bem mais estreita do que se imagina. E ali houve uma morte de uma pessoa que blasfemou o nome de Deus. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz a palavra do Senhor. Quarto mandamento: guarda o dia do sábado para o santificar, como ordenou o Senhor teu Deus.
6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que teu servo e tua serva descansem, como você também deve descansar. Porque te lembrarás de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Vai guardar sábado, vai guardar domingo. Por que guarda sábado, por que guarda domingo? É claro que a igreja começou a ter um hábito de se reunir aos domingos, principalmente porque na época dos judeus, os primeiros cristãos foram cristãos judeus, eles tinham que ir na sinagoga de sábado. Não dava para eles se reunir de domingo. Aí eles começaram a se reunir de domingo e se tocou o dia de domingo ali. Agora, eu quero dizer assim, qual foi a razão dessa determinação? Porque para o judeu o dia sagrado era o sábado. Mas por que era sagrado? Por que Deus fez isso? Sabe por quê? Porque o ser humano, porque o homem ia fazer os seus servos trabalharem de segunda a segunda, das 8 até as 8. Se pudesse, trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano. E Deus deu um limite, falou, você vai ter que liberar teu servo. Você vai ter que liberar tua serva. Não vai poder trabalhar direto. Você vai ter que descansar um dia. Um dia você vai ter que parar. Um dia você vai ter que descansar. Um dia que você vai ter que se segurar. Aí você pode até me colocar, né, assim, bom, mas não pode curar no sábado? Jesus curou. Por isso que ele falou lá em Marcos, ele diz que o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Não era o sábado para ser venerado, mas o sábado era para ser descansado. O dia de semana para descansar era o sábado. Tanto que no domingo eles trabalhavam normalmente, era um dia de trabalho normal. Mas o sábado era parado, parava tudo. E é isso que Deus muitas vezes está passando para a gente, o que Ele nos ensina, como Ele nos ensina, adore a Deus acima de todas as coisas. Não tenha nenhuma imagem, nenhum intercâmbio entre eu e você, a não ser Jesus Cristo. E de forma alguma, blasfeme meu nome, me honre. Agora, guarda o meu tempo. Guarda um tempo para você descansar, dá descanso para as pessoas e guarda para mim este sábado. Faça as coisas por mim neste sábado. Se você guarda o domingo, que seja no domingo. Você guarda o sábado, que seja no sábado. Ah, Mauro, qual que é o certo guardar, meu querido? É certo você guardar esse dia da semana. Agora, a Bíblia, que é a palavra de Deus aqui, ele diz aqui que é o sábado. É bem claro, é sábado. Ele está lá, pare o sábado. Ele está lá dizendo isso. Da mesma forma, por uma questão de costume e de hábito, ficou o domingo. E todo mundo guarda o domingo, porque todo mundo descansa no domingo. Se você tem que trabalhar no sábado, porque senão você não ganha o seu dinheiro, nem seu sustento, mas você tem o domingo para parar e dedicar ao Senhor, então é isso que se coloca, né? Mas o que está aqui na lei, o que está aqui na palavra, é o sábado que tinha que ser guardado. E aí você vai me dizer, vou questionar, vou brigar. Não, não vou não, eu vou dizer o que está aqui, está escrito. O que está escrito é sábado, e o que hoje é costume é guardar o domingo, mas o que é mais essencial em tudo isso é você ter que parar. Não adianta você pegar um final de semana todo, a semana inteira, e não guardar um tempo para Deus, um tempo para adorá-lo, um tempo para venerá-lo, um tempo para descansar teu corpo, um tempo para descansar tua mente, um tempo para dar uma pausa, para dar uma parada. Eu sei que, olha, vamos nessa então. Por exemplo, tem médicos que eles fazem turnos e tem que trabalhar no sábado e domingo. E aí? Ele vai lá, vai parar um dia. Descanse um dia, não vá direto. Pare, às vezes ele para até 2 dias ou 3 dias na semana. Mas o que Deus está nos ensinando aqui é, calma, take it easy, para, dá uma segurada. Porque senão a tua mente não vai acompanhar, teu organismo não vai aguentar, você não vai conseguir. Quinta lei, quinta regra. E diz assim, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus, para que se prolonguem teus dias.
Ou seja, quando você honra teu pai e honra tua mãe, esse é o primeiro mandamento que tem promessa. É um mandamento que tem promessa, que se você honrá-los, você será abençoado. E a honra de um pai e de uma mãe, aqui o que ele está colocando, e ele abre isso, é você honrar quem está acima de você. Aquele que te gerou, aquele que te deu a instrução, aquele que te fez crescer. E aqui ele não está dizendo honra teu pai e tua mãe porque ele é legal. Honra teu pai e tua mãe porque ele não te bateu. Honra teu pai e tua mãe porque eles nunca fizeram nada de mal para você. Não é isso. Ele está dizendo honra teu pai e tua mãe, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, você tem que honrar seu pai e sua mãe. Dar prestígio a ele, dar honras a ele, respeitá-lo, assim como respeitar a Deus, respeitar os pais. E isso, sabe o que quer dizer? É você manter para sempre, nessa relação com seus pais, uma relação de humildade. Uma relação de que você os ouve, que você os honra. É claro que honrar não quer dizer fazer o que manda, porque às vezes se ele mandar você fazer uma coisa que é errada, você não vai fazer. Mas não vai desonrá-lo, não vai desprestigiá-lo, não vai falar mal sobre ele, não vai jogar palavras pesadas contra ele. É ter honra ao seu pai e à sua mãe, independente de se foi um bom pai ou foi uma boa mãe, independente. Se foi um péssimo pai ou uma péssima mãe, independente, Deus traz aqui a honra para executar e exercer em você a humildade na relação. Porque se você não honra ao teu pai que você vê, como é que você vai honrar aquele que você não vê? Então, a honra, ela faz você ser abençoado. Todos esses cinco mandamentos, vocês veem que eles têm uma relação direta, é chamado assim por alguns teólogos chamam de relação vertical, que é de cima para baixo. Amar a Deus, ter a Deus acima de todas as coisas, não ter outros deuses além dele, guardar o sábado para ele, não blasfemar o nome dele e honrar seu pai, tudo de cima para baixo. Só que agora esses outros 5 é chamado de uma relação horizontal, que é com o teu próximo, é com aquele que você está todos os dias. E aí, o que nós temos aqui no 6º mandamento, que ele diz, não matarás, não adulterarás, que é o 7º, não furtarás, que é o 8º. Ou seja, não tire o que é do outro, não tire a vida, não tire a mulher, não tire os bens que ele tem. Esse relacionamento horizontal é, aquilo que é seu, aquilo que não é seu, nem olha, nem deseja, nem queira. E quando ele fala não matar aqui, o matar aqui é assassinar. A palavra aqui é do assassinato, não assassinar. E Jesus diz que quando você odeia seu irmão, o ódio, ele tem uma combinação com a morte, com o matar. Né? E o resumo da lei está em amar ao próximo, porque se você ama o próximo, você não faz nenhum mal contra ele. E diz, né, na palavra, se você odeia seu irmão, você é um homicida. Uau! Quando você sente ódio pelo seu irmão, você é tratado como homicida perante Deus. E você está tirando a vida de alguém, você está tirando a paz de alguém. Então, você que é cristão, você que quer seguir o caminho do Senhor, você que quer ser um obreiro aprovado, se tem alguma mágoa com teu irmão, vai lá, se reconcilia. Tira a mágoa do teu coração, tira o ódio do teu coração, porque isso é um veneno que você toma e só você que sai mal. E perante Deus, o ódio que você tem por alguém pode lhe tornar um homicida. Por isso, não odeie. Não quer dizer que tem que conviver, não tem que dizer que tem que gostar da pessoa, não. Você não pode sentir um ódio, não pode sentir a raiva, não pode sentir a vontade. Se você tem a vontade de matar, você está matando. O outro é adulterar, e aí Jesus amplia. Se você olhar com intenções, você está adulterando. Você está vendo que Deus está querendo tratar aqui no coração e na mente e no coração, da sua relação com seus irmãos?
E é isso que Jesus vem nos ensinar agora. Os primeiros 5, nossa relação com Deus e com nosso pai e nossa mãe. Os outros é na relação de não tire o que é do outro. Não tire o que é do outro. Abençoe o outro. E isso é na prática, né? Que é o não matar, não adulterar e não furtar. Agora tem um outro que não é tão físico assim. Esses 3 mandamentos na relação horizontal são mandamentos, são questões físicas, que você vai lá e mata, você vai lá e adultera, você vai lá e rouba. Isso aí, ele é físico. Mas agora ele vai tratar uma coisa que não é física. Olha só. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, não vai falar mal, não vai fazer fuxico, não vai ficar de disque-disque, não vai ficar metendo a boca no teu irmão. Isso não é físico, isso já é emocional. Isso já vem da emoção, isso já vem da mente, isso já vem daquelas questões relacionais psicológicas que vem pela cabeça aqui. É você pegar e ficar lá, ligar para alguém ou mandar recadinho para alguém, olha só, olha aquele banana ali, olha aquele cara que não vale nada, olha aquele lá, e vai pegar e falar mal de alguém. Quando você está falando mal de alguém, você está desrespeitando uma ordenança de Deus, uma orientação de Deus. Ou Deus mudou, ou Deus não é isso santo para Deus. É santo para Deus da tua boca não sair palavras pesadas, negativas contra teu irmão. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não vai mentir a respeito dele, não vai mentir para se sair bem, não vai falar que a pessoa fez e ele não fez, não vai falar mal dele, não vai fazer mexerico dele, não vai dizer, muitas vezes você vai estar falando uma coisa que não é verdade. Ele vai falar mal dele e nem é verdade isso, você nem está sabendo da história. Quantas vezes eu escutei alguém falando mal de alguém, eu trouxe a outra pessoa, falei, agora fala aqui na frente dele. Eu botei assim. Aí a pessoa se abriu, eu acho você ser sensado. Ele, desculpa, mas é porque aconteceu assim, aconteceu assim, aconteceu assim. Ah, eu não sabia disso, aí eu não sabia. Melhores amigos. Mas para de falar mal um do outro. Isso daí não vem da parte de Deus. E outro, que não é físico, e o último, mas ele é psicológico também, ele é emocional, ele mexe com a afetividade, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo, nem o celular, nem o carro, nem o iPhone, nem o computador, nem... Se tivesse aqui também teria tudo isso aqui junto. Não é para querer aquilo que não é teu, meu amigo. Não é para querer aquilo que não é teu. E é isso que Jesus vem nos dar. A lei, a grande lei de hoje, que resume-se nos 10 mandamentos, é: ama a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Jesus está falando dos mandamentos aqui. São estas coisas que contaminam o homem. Comer, porém, sem lavar as mãos não contamina o homem. Então, da onde que vem? Vem do coração. E o que vem do coração? Do meu pensamento. Se o meu pensamento está nas coisas materiais, se o meu pensamento é querer ter as coisas, se o meu pensamento é querer o bem para mim mesmo, infelizmente nós vamos estar fazendo as coisas que não agradam a Deus. E como a gente, agora que a gente descobriu tudo isso, como a gente reverte tudo isso? Com o amor. Com a palavrinha amor. Que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. Um amor que jamais acaba. E aí ele é um amor vertical. Eu amo a Deus e amo os meus que me geraram. E ele também é horizontal. E amo a todos aqueles que estão próximo a mim. Quem está próximo? Quem Deus colocar no teu caminho. Deus colocou no teu caminho, é o teu próximo. Quer você goste, quer você não goste, tem que amar. Esse. E é por isso que é a cruz, né? Ela tem vertical e ela tem horizontal. Ela vem na honra do Pai, Filho e Espírito Santo e dos seus geradores, e ela vem na horizontal, abraçando todos aqueles que precisam do teu amor. E esse é o ensinamento de hoje, que se você
Amar a Deus acima de todas as coisas. Não ter imagens para você se prostrar, para você adorar. Não falar mal, não blasfemar o nome de Deus. Não usar o nome de Deus em vão. Não falar as coisas que não devem falar do nome de Deus. Se você guardar um dia para Deus com todo carinho, com toda devoção. Se você honrar teu pai, tua mãe. Não matar, não furtar, não adulterar, não cobiçar. Não blasfemar do teu irmão. Se você fizer tudo isso, você só vai conseguir fazer isso com Cristo no coração e desenvolvendo uma coisa chamada amor, que é fazer o bem para alguém. É fazer o bem. Fazer o bem para Deus é obedecê-lo, honrá-lo e adorá-lo. E para aqueles que são os seus irmãos, é dar o melhor de si. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso, o dia da família. A família que nós temos aqui, vivemos na terra, a família que nós temos aqui, que vivemos em Cristo, a família que teremos junto a Ti para toda a eternidade. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos apoie, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça para que as nossas famílias sejam fortalecidas pelo poder da Tua palavra. E eu vos abençoo que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém, amém e amém.